nós convidamos 2 egressos para conversar um pouquinho sobre como é a trajetória depois da faculdade. Então, a gente chamou o Hendrik Gramasco, que tem a graduação de Medicina na Universidade Federal de São Carlos, né? E agora ele está fazendo a residência médica em Neurologia Clínica na Faculdade de Medicina de Botucatu. Nós também chamamos o Dr. Elder Zamoner, que é graduado em Medicina na UFSCar e fez residência médica em Clínica e Nefrologia pela Unesp e tem pós-graduação em Fisiopatologia Clínica Médica. Agora ele é médico assistente no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Boa noite, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Boa noite, Bia. Boa noite, Elder. Boa noite, Henrique. Boa noite, Bia. Tudo bem? Boa noite, pessoal. É um grande prazer estar com vocês. Agradeço à comissão organizadora pelo convite. Também queria agradecer o convite, de ter a chance de participar novamente desse evento, né? Eu queria parabenizar também a comissão por conseguir fazer esse evento acontecer num momento tão caótico que a gente está vivendo, né? Então, parabéns mesmo por fazer isso acontecer, gente. Bom, o Elder tinha pedido para eu começar, então vou lá. Acho que mais importante agora, vocês querem saber como é a vida pós-faculdade, né? Então, formar-se em medicina abre uma grande gama de possibilidades, né? Assim que você se forma, você pode começar a trabalhar, seja em plantões, seja em postos de saúde, seja no hospital, UPA, pode prestar concurso, e dentre esses concursos tem a residência médica, que as meninas acabaram de comentar aqui na última palestra, né? Dá para fazer carreira militar, assim, é uma gama de possibilidades que talvez não seja encontrada em outra área da saúde, né? A minha trajetória foi que, assim que eu terminei a faculdade, eu não sabia muito bem o que eu queria, mas acabei prestando clínica médica como residência, com a perspectiva de que se eu passasse, eu iria trancar e seguir um ano de exército. Aí eu não passei na residência, optei por não fazer o ano de exército por causa disso, e aí comecei a trabalhar. Eu trabalhei dando plantões, principalmente na Santa Casa de São Carlos, e foi aí que acendeu uma luz e eu troquei a especialidade. Eu troquei de clínica médica para neurologia e no final do ano passado eu prestei a prova e hoje estou aqui na Faculdade de Medicina de Botucatu fazendo neurologia, né? Uma das perguntas que o pessoal tinha separado para a gente comentar é como é a especialidade que a gente faz, né? Então, a neurologia atualmente tem um pouquinho de divergência entre as escolas. A grande maioria, por enquanto, são 3 anos de residência, mas a Unifesp e a USP São Paulo, por exemplo, já colocaram 4 anos de residência, com a perspectiva de que todas as outras cheguem a 4 anos nos próximos 1, 2 anos aí. Tem subespecialidades, a grande maioria é em modalidade de fellow e não mais de residência médica, né? E aí, neuromuscular, neurofisiologia, neurovascular, neurogenética, distúrbios do movimento, cognição, tem também uma grande possibilidades aí para o pós-residência. Na residência de neurologia, a gente passa em alguns estágios da clínica médica, apesar de ser uma especialidade de acesso direto, né? Algumas escolas são colocaram 1 ano na clínica médica, outras, principalmente agora as que estão chegando a 4 anos, estão deixando mais próximo de 2 anos na clínica médica. Aqui em Botucatu é um pouquinho diferente, a gente passa só 4 meses na clínica médica, no R1, e todos os outros estágios dos 8 meses aí de residência são de R1, não de residência, né? São na neurologia mesmo, né? Perguntaram aqui também como é que a gente concilia a residência com a questão financeira, né? Acho que aí é mais próximo para mim responder do que para o Elder agora. Então, a residência, ela tem uma bolsa, é uma bolsa com valor bem abaixo do que dá para ganhar de dinheiro trabalhando, sendo médico, porém é uma garantia, né? Vale a pena fazer a residência. Algumas pessoas optam por trabalhar por fora da residência para complementar a renda, é possível, mas tem que colocar em mente que, principalmente os primeiros 1, 2 anos da residência, tem uma carga horária muito grande, né? Então, tem que saber priorizar um pouquinho.
Mas, por exemplo, no meu caso, como eu tive um ano aí trabalhando, eu consegui me preparar para esse ano não trabalhar tanto, tão fora da residência, tá? Mas também não tem muita regra, é possível trabalhar assim, gente, é só questão de planejamento, né? Saber como gastar seu dinheiro. Em geral, assim, o pessoal que logo que termina a faculdade e entra na residência, sai de um momento que está ganhando R$0 e passa a ganhar o valor total da residência, né? A bolsa que chega em torno de R$3.300. Então, de 0 para 3.300 é um passo muito grande, né? Acho que da questão financeira é isso. Perguntaram aqui para a gente comentar se a gente sentiu alguma diferença com os alunos do método tradicional. Olha, para falar bem a verdade, eu acho que o internato é um momento de equalização, assim, de todas as escolas, né? O internato, mesmo nas escolas de metodologia ativa, ele não difere muito do tradicional. Então, é todo mundo ali na prática aprendendo. O foco do internato das competências, assim, são as habilidades e as atitudes, assim, né? O conhecimento vai ser sempre ali permeando, mas o foco é em habilidade e atitude, né? E acho que aí não tem como fugir, todo mundo faz igual e acaba equalizando. No final das contas, acaba todo mundo chegando mais ou menos igual. Talvez uma coisa que seja meio diferente e talvez o pessoal do tradicional sinta um impacto, é que na residência ou até mesmo no internato, você precisa identificar os disparadores para você estudar, né? Então, isso seria uma diferença mais atitudinal, assim. Ninguém vai pegar na sua mão o tempo todo e dizer, olha, você precisa estudar isso, você precisa estudar aquilo, você precisa saber isso ou aquilo. Você tem que partir da sua experiência ali para identificar as lacunas de conhecimento, os disparadores, e aí sim estudar os assuntos que vão agregar aí para o seu aprendizado, né? Talvez seja essa a única diferença, mas acho que com o tempo, com o avançar do internato, com o avançar da residência, tende todo mundo a equalizar e começar a perceber o que precisa estudar e o que precisa saber. E perguntaram também como a UFSCar é vista no mundo acadêmico, assim. Eu acho que aí talvez o Helder tenha sentido um pouco mais do que eu senti. Ele é da segunda turma da UFSCar, eu sou da 8ª turma. Então, quando eu me formei, agora que eu estou na residência, já tem bastante gente que veio antes de mim, né? Então, bastante gente que deixou a impressão, deixou o jeitinho UFSCar já por aqui, pelos corredores, tanto do hospital aqui de Botucatu quanto das demais escolas. Então, eu acho que aquele fator novidade de uma nova faculdade formando alunos já deixou de acontecer. Tem muitas outras escolas sendo abertas e formando médicos que chamam mais atenção do que a UFSCar no momento, gente. Não senti nenhuma diferença de tratamento, né? Muito pelo contrário, tá? Principalmente aqui em Botucatu é todo mundo igual. Acho que por hora é isso. Vamos esperar as perguntas. Vou deixar o Helder comentar um pouquinho. Muito bacana, né, Henrique? E assim, antes da gente começar essa rodada, eu estava ouvindo as meninas falarem um pouquinho antes, né, em relação à parte do internato, à graduação, enfim. E eu me lembro quando eu estava, não que eu seja velho, tá bom? Mas já tem uns anos a mais aí. E eu lembro que uma das maiores preocupações que tanto eu quanto o pessoal da minha turma, né, que nós éramos da segunda turma, a gente tinha em relação a isso. Como é que vai ser depois? A gente fazia essa pergunta todo santo dia. A gente pegou um curso, né, da UFSCar inteiro em construção, né? Então, assim, tudo, desde o início, né, desde o primeiro ano, desde a pisada, da chegada em São Carlos, foi um curso permeado por brigas políticas, por ego, por problemas estruturais, né? Então, a primeira turma, com certeza, sofreu muito mais com isso, e a minha turma, né, a segunda, a gente tinha esse medo, a gente não tinha visto ainda ninguém formado, né, ninguém prestando prova de residência, ninguém trabalhando, ninguém no mercado de trabalho ainda da UFSCar. Então, a gente tinha esse medo. Por outro lado, no desenrolar das atividades, a gente via que a gente estava aprendendo, estava estudando, a gente estava tendo, né, as atividades todas necessárias, mas sempre ficava esse medo. Quando a primeira turma finalizou
E o resultado deles, né, em relação às provas de residência, foi um resultado excelente. Isso deu aquela apaziguada, né? A gente falou, nossa, não, a gente consegue, né? A nossa escola está formando médicos capazes. E acho que ao longo dos próximos anos, das turmas seguintes, né, turma 3, turma 4, 5 e assim por diante, isso passou a não ser mais uma preocupação, né? Ou seja, já era visto que é possível, sim, um médico formado pela UFSCar se dar bem, né, no mercado de trabalho, conseguir bons resultados em provas, e acho que agora as preocupações são outras, né? Problemas não tem jeito, né? Toda graduação em medicina, independente de ser uma escola PBL, uma escola tradicional, uma escola que mescle, né, os dois métodos de ensino, problemas não tem jeito, isso sempre vão existir, né? Problemas do tipo A, problemas do tipo B, não tem jeito, né? Eu acho que isso com certeza é a única certeza que a gente tem, tá? E aí, como é que foi a minha trajetória? Então, eu finalizei a graduação em 2012, né? Prestei provas de residência para clínica médica. Na verdade, clínica médica é algo que eu sempre soube que eu gostaria de fazer, né? Porque eu sempre gostei de enxergar as coisas como um todo. Então, eu sabia, na verdade, que algumas especialidades me permitiriam isso, né? A pediatria, que você acaba enxergando a criança como um todo, a clínica geral, porque você enxerga o adulto como um todo, e a medicina da família e comunidade, porque você acaba vendo também diferentes cenários, né, diferentes populações como um todo. Mas eu não queria ver todas as populações, né? Eu adoro crianças, mas eu nunca me senti apto, nunca me senti com aquela questão de conseguir dar conta, né, psicologicamente, de cuidar de uma criança. Então, eu já sabia desde o início que eu gostaria de cuidar de adultos, e a ideia de fazer a clínica médica, ela já era presente desde da graduação. Mas eu não sabia o que eu queria fazer depois. Então, eu terminei a graduação, prestei as provas de residência, fui para Botucatu, né? Me formei em 2012, então em 2013 já eu comecei a residência de clínica médica. Foram 2 anos de residência, 2 anos puxados, né? Porque é uma carga horária pesada, é um ritmo pesado de trabalho, de estudo, né? Dinâmica de plantões. Como o Hendrik falou, a questão financeira, com certeza, tem muitos que reclamam, mas puxa, eu saí exatamente de uma fase em que meus pais me ajudavam, me sustentavam, né, para tudo em São Carlos, por uma época que eu conseguia ter ali uma renda, conseguia ter ali um dinheiro para conseguir me bancar, conseguir fazer as coisas que eu tinha vontade. E claro que, uma vez formado, a gente consegue já dar alguns plantões, mas isso é uma coisa importante, a gente precisa sempre balizar o quanto que eu consigo trabalhar a mais ou fazer extras, né, sem prejudicar a formação. Eu acho que esses anos que a gente tem, então os anos da graduação, os anos do internato, né, como um todo, os anos da residência, eles são fundamentais, porque a gente não está só estudando, a gente está aprendendo na prática, a gente está vivenciando algumas coisas que não tem jeito, mesmo que a gente tente estudar isso, sentar e estudar, a vivência prática, ela acontece, né? A gente identifica isso muito com os alunos de graduação. Então, eu optei por focar muito mais nos anos da residência, mas fiz sim alguns plantões em feriados, finais de semana, para ajudar um pouco, né, a complementar. E querendo ou não, nos plantões a gente também se depara com casos, com situações clínicas ali, de urgência e emergência, que a gente acaba também estudando e aprendendo em cima disso. Então, também é um cenário de aprendizado, tá? E aí foi durante a residência de clínica que eu tive contato com a nefrologia, que até então o contato que eu tinha tido na graduação era um contato pequeno, né? Jamais tinha pensado em fazer nefro. Então, eu sempre tive vontade de fazer geriatria. Falava, né, já que eu vou cuidar do adulto, eu quero cuidar dos idosos, adoro idosos. Eu ainda gosto muito de idoso, mas quando eu entrei na residência e eu fui tendo contato com as diversas especialidades, foi na nefrologia que eu encontrei aquilo que eu mais buscava, que era uma especialidade que me permitisse trabalhar com tudo que eu gosto, né, que pacientes graves, pacientes críticos, trabalhar com parte ambulatorial, trabalhar com idosos também, que é um cenário que eu gosto bastante, continuar olhando o paciente como um todo, ou seja, não perder, né, esse olhar amplo,
de não se subespecializar demais e acabar perdendo o todo. Então, e procedimentos, que são coisas que eu gosto bastante, sempre gostei, né, de fazer procedimentos, de treinar procedimentos. Então, na nefrologia, eu encontrei tudo isso. Foram mais 2 anos de nefro, né, de nefrologia, me especializando, treinando, aprendendo, estudando, até que em 2017 eu terminei a residência, e aí começaram os demais percalços, né? Então, ou seja, a gente termina a residência e começa tudo de novo. E agora? O que eu vou fazer? O que vai ser de mim? Né? Mas claro que a gente já sai da residência com uma bagagem muito maior, com uma experiência maior, com uma maturidade maior também, né? Mas os medos são sempre os mesmos. O medo, será que o mercado de trabalho vai se abrir para mim? Será que eu vou encontrar um emprego bacana? Será que eu vou dar conta do recado? E a gente dá, né? A gente dá. E eu acho que isso é uma característica bem bacana de quem é formado em escola PBL, né? Escola de Metodologia Ativa. A gente se molda com mais facilidade aos problemas, às adversidades. Então, eu concordo muito com o que o Hendrik disse, né? Quer dizer, acho que em termos de qualidade não tem diferença, né? O internato, ele equilibra, ele baliza muito, né? Ou seja, quem avançou muito nos primeiros anos no internato equilibra com aqueles que estavam um pouco mais defasados. Então, todas as escolas, escolas boas, né? Elas vão formar bons profissionais, bons médicos. Então, não tenham dúvida em relação a isso. Eu acho que método tradicional versus método ativo de aprendizagem formam grandes profissionais. Mas eu acho que a medicina baseada em problemas, né, o aprendizado baseado em problemas, ele dá essa maleabilidade para a gente sabe se virar um pouco mais. Então, os problemas que vão acontecendo, a gente vai dando conta, né? E aí, quando eu terminei a nefrologia, apareceu uma oportunidade de eu permanecer em Botucatu, né, trabalhando no grupo de nefrologia da Unesp, né, da Faculdade de Medicina de Botucatu, e era algo que eu sempre pensava, né, em poder continuar no ambiente acadêmico, né, em eu continuar fazendo o que eu sempre gostei, que estar com alunos, estar com residentes, trabalhar nessa área acadêmica. Então, eu topei, eu prestei um concurso, acabei ficando em Botucatu mesmo, né, e justamente por gostar muito dessa área acadêmica, eu acabei me envolvendo com a pós-graduação, fiz o mestrado, atualmente estou fazendo doutorado, e estou bastante ativo na residência de nefrologia, então, junto com os residentes, atualmente eu estou como supervisor do programa de residência em nefrologia, e estou com algumas atividades com a graduação, inclusive não só com o internato, né, do 5º e 6º ano, mas esse ano eu tive a experiência, né, de poder fazer uma atividade com o 2º ano, que já está em metodologia ativa. Então, a Unesp, nos últimos 2 anos, ela mudou o seu currículo para metodologias ativas, ou seja, uma escola super tradicional e que atualmente vem passando aí por essa fase de transformação, de transição, né? E com enormes problemas em relação a isso, né? Então, eu olho e falo, nossa, né? A gente tinha tudo tão estruturado. Hoje eu olho e falo, nossa, a UFSCar, por mais que na época eu achava tão desorganizado, hoje eu olho para trás e falo, nossa, não era desorganizado, estava bem estruturado, né? É que os problemas realmente, eles acontecem e vão sempre acontecer. Então eu acho que essa trajetória depois da graduação, depois da medicina UFSCar, é um leque absurdo de possibilidades, né? É uma gama de opções, de portas que se abrem, e aí cada um vai ter a sua portinha, né? Então não tenham medo em relação a isso. As portas elas vão se abrir e as coisas vão acabar acontecendo. Algumas que a gente planejava, outras que a gente não planejava, mas que vão acontecendo. E são situações extremamente desafiadoras, mas eu acho que essa vontade, né, de estar sempre aprendendo, sempre estudando, sempre pegando um problema e transformando isso num aprendizado, isso é algo que a medicina UFSCar nos dá. Então, qualquer problema que apareça na vida de vocês, né, não só na vida profissional, mas na vida pessoal, eu acho que a gente tira de letra. E tem uma última coisa que eu queria falar, tem uma frase de Hipócrates que eu gosto bastante, que eu acho que para quem vai entrar na medicina, é importante a gente saber, né? Que a frase é assim, né? A arte da medicina está em observar, curar algumas vezes,
aliviar muitas vezes e consolar sempre. Então, como profissionais da saúde, né, a gente nem sempre vai conseguir curar um paciente, nem sempre a gente vai conseguir resolver o problema do paciente. Mas se a gente tiver uma escutativa, tiver uma empatia, se a gente se preocupar com o biopsicossocial, né, a gente consegue sim aliviar e consolar e dar todo o suporte que esses pacientes vão precisar. Então essa é uma mensagem que eu queria deixar para vocês, que assim, na medicina a gente tem que ter sempre isso em mente, nem sempre a gente vai salvar, mas a gente precisa sempre fazer o nosso melhor e sempre dar o suporte, dar o amparo, né, eu acho que isso na área da saúde é o mais importante.